Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição da Política Internacional, num dia em que teremos um convidado especial. Moçambique e Rússia possuem laços históricos enraizados no processo de descolonização e também de África e também de Moçambique. A Rússia tem demonstrado nos últimos anos uma enorme vontade de cooperar com a África e com Moçambique em particular, dentro da sua estratégia geopolítica de reinserção no sistema internacional. É sobre estes assuntos e outros que estamos hoje à conversa com Alexander Surikov, embaixador da Federação Russa em Moçambique. Muito boa noite, embaixador. Seja bem-vindo ao Política Internacional. Boa noite. A Rússia é um daqueles países que atrai enorme curiosidade em Moçambique. Todos os moçambicanos conhecem a Rússia, todos os moçambicanos têm alguma especial relação com a Rússia. E a questão que eu gostaria que o embaixador nos dissesse é como é que está a Rússia hoje para os moçambicanos poderem ter uma ideia do que se passa na Rússia. Deveres só por meios de informação conhecer do que passa com o meu país é difícil, porque no nosso tempo atual, no espaço informativo, há tantas contradições, tantas novidades reais ou falsas, que é difícil para um ouvinte ou pessoas que querem saber o que passa, saber de verdade o que é. Apesar de muitas fake news, como se diz agora, a situação política em Rússia é bastante estável e, apesar de todos os desafios, dificuldades, aquelas catástrofes naturais, pandemias, a situação é estável. A maioria do povo escolhe o partido governante, que é a Rússia Unida, e as últimas eleições, votações em prol das emendas da Constituição o confirmam. Por isso, a Rússia está a sair daquelas primeiras décadas do seu nascimento na época democrática e vencer pouco a pouco, mas de maneira estável, os desafios que enfrentamos. Uma das principais curiosidades que há em relação à Rússia é a extensão do poder do presidente Putin, que aconteceu nas últimas eleições. E há muita discussão internacional sobre se é realmente democrático e legítimo que o presidente russo abrisse essa exceção para a emenda constitucional. O que tem a dizer aos nossos telespectadores que acreditam que o presidente russo tem estado a ter muito mais poder do que aquilo que seria legítimo e manter-se-á, por exemplo, até 2036. Isto também é um clichê falso de que o referêndum que em Rússia foi organizado em junho passado sobre as emendas para a nova Constituição são emendas puramente para prorrogação, para um pouco mais a presidência do Sr. Putin. É um pacote de emendas que o povo se considera atuais para este momento. Só para citar, e você, os caros ouvintes ou telespectadores, vão determinar se de veras a possibilidade de o presidente ter direito de mais de uma vez sair às eleições dentro de 4 anos é a maior que outros. A citar as emendas que estavam incluídas neste pacote. A garantia do salário mínimo, não por lei, por Constituição. Uma garantia constitucional. Sim, senhor. O aumento regular das pensões, também direito constitucional. Acesso universal e gratuito ao sistema de saúde. Agora, na época da pandemia, todos entendem o peso desta emenda. A proteção das línguas locais. Para um país com 150 de línguas no seu vasto território, pode ser o peso deste direito para pequenas e muito pequenas. Algumas pequenas nacionalidades têm um par de mil de pessoas só. O que está a dizer é que a comunidade internacional está muito concentrada nos poderes eventuais do presidente Putin e não na quantidade de benefícios que o povo russo vai ter com a emenda constitucional. Claro, é isto. Sobre a base disto, de facto, se constroem estruturas que dão uma visão falsa da situação. O principal para o povo foi meter nestas emendas de Constituição
o direito da inviolabilidade das fronteiras, a supremacia das normas constitucionais nacionais sobre o direito internacional em caso de alguma colisão. Uma das promessas que o presidente Putin fez durante este processo, depois de vencer este referendo, foi garantir estabilidade e segurança ao povo russo e à Rússia como um país. A questão que eu queria dizer, quais são as principais ameaças hoje à estabilidade e à segurança russa que põem estes dois termos como prioridade para a presidência do presidente Putin? Nesta época que vive no mundo, quando todo o mundo está a lutar contra a pandemia, com ainda muitas guerras e conflitos em várias zonas do mundo e ao redor do meu país, a instabilidade, a palavra instabilidade tem muitos sentidos. Nós assistimos muitas tentativas de destabilização da situação à volta do meu país. Está muito cerca, perto da Ucrânia, que 5 anos atrás foi feito um golpe de Estado aí, confirmado e aprovado e financiado por algumas potências que tradicionalmente não gostam dos russos. Estamos testigos de desestabilização da situação no outro das repúblicas antigas da União Soviética, Bielorrússia. Atualmente, as forças políticas de Polónia, de Letônia, abertamente estão a suportar os partidos de oposição que obtiveram 10% nas votações e querem pôr o líder como o líder de protestos, apresentar esta pessoa como o novo eleito presidente. A política interna dos países à volta da Rússia afetam sobremaneira a segurança russa e também a estabilidade da Rússia. E é por isso que o presidente russo fez estas declarações. E a envergadura dos problemas que nós vivemos. A situação está bastante estável. Nas últimas eleições participam nomeadamente mais de 68% ou 70% da população. É muito. Mais de 70 daqueles que participam votam o Sr. Putin. Porque vem nesta pessoa garante de avanço construtivo dos processos na economia, na política, nas relações internacionais e na luta com a pandemia também. Como é que está a Rússia relativamente ao número de infecções relativamente à Covid, principalmente porque temos uma nova vacina e esta vacina também tem estado a criar algum rebuliço na comunidade internacional com até algumas potências a considerarem a vacina como uma ameaça até à segurança. Considerar uma cura como ameaça, isto é só uma imaginação muito cambiada, pode chegar. Como é que a Rússia recebeu esta declaração de ameaça? A Rússia entrou desde o princípio, talvez com demora de algumas semanas, não mais, na lista dos países mais afetados da pandemia. Claro que importamos muitos Covid infectados pessoas dos turistas russos que regressaram da França, da Itália, daqueles países europeus, e com a chegada de evacuação destas pessoas, algumas semanas depois deste aparecimento na Europa Ocidental, assistimos um golpe, um ascenso das infecções em Rússia. E durante o primeiro mês, mais ou menos, a Rússia entrou já no país com maior quantidade dos infectados. Claro que agora, tantos meses passados, já o processo não é tão alto, mas para os caros telespectadores, até o momento, a quantidade diária de infectados se vacila entre 4.500 e 5.000 cada dia. Ainda estamos nos primeiros postos a nível mundial dos infectados. Mas o sistema construído
sistema de atenção médica, preparação dos médicos e organização do sistema de saúde foi tal que garantiu ao povo, na maioria dos casos, uma assistência devida. E por isso, com quase mais de 1 milhão de pessoas infectadas, a taxa de mortalidade é uma das mais baixas. É só 1,7%. Claro que morreram 18 mil pessoas na Rússia. São pessoas, são humanos. E nós lamentamos muito estas mortes. Mas afinal é só um pouco mais de 1%. Da população? Não, da população. Dos infectados. Dos infectados. Outros países europeus, outros dos continentes, têm muito maior nível de mortalidade. Isto é devido precisamente à ciência russa, ao sistema de medicina, sistema de saúde. Mas no que se trata de vacina que apareceu, há muita gente no mundo foi surpreendida por razão porque que a vacina apareceu tão rápido e a Rússia entrou praticamente a primeira. Não havia nenhuma competição ou desejo de ser os primeiros. Não, a Rússia usou a experiência da África. Alguns anos atrás, na cooperação com países africanos, nomeadamente em Guiné, foi montado um laboratório de saúde com expertos russos que buscavam a vacina contra a ébola. E avançaram, e a vacina foi produzida, testada e certificada. E precisamente à base daqueles trabalhos, aquela metodologia, para a gente que não é especialista, é difícil de imaginar como funcionam vacinas, mas é complicado. De veras, vacinas deste tipo, a preparação deles é complicado, não é simples mexer dois drogas, alguns, e resulta terceira. Não, a vacina se prepara dificilmente. Mas, neste caso, a base, a metodologia de preparação de vacina resultou também contra o vírus de Covid. E por isso, usando esta tecnologia, os médicos de um dos centros, Centro de Gamaleia, encontraram a solução que recentemente o jornal internacional muito de prestígio médico, Lancet, que se chama, publicou um artigo que confirmou, é um dos prestigiosos, confirmou os resultados das testagens, confirmou aquilo que os russos já, a eficácia e seguridade. Bom, só o fato de que a filha do senhor presidente Putin foi vacinada, faz alguns dias atrás o nosso ministro da Defesa vacinou-se. Ontem, o líder de uma das maiores partidos de oposição em Rússia também se vacinou. Ou seja, a vacina já começa a ser algo natural na sociedade russa? Bom, é bastante complicado. Não, neste processo de testagem. Sim, o processo de testagem é normal. Aquelas etapas anteriores mostraram a segurança total. Agora, mais bem, talvez se decide como atuar em casos de alguns efeitos colaterais. Efeitos, porque nem toda pessoa pode ser vacinada. Por exemplo, esta vacina só pode ser vacinada para pessoas maiores de 18 e menores de 60 anos. Aunque o líder da nossa oposição tem 70 anos e foi vacinado faz dias. Qual é a avaliação que faz da intervenção russa no equilíbrio do poder internacional, principalmente relativamente à questão venezuelana e à Síria, que foram as que mais discussão trouxeram na comunidade internacional? Das intervenções, eu queria terminar um pouco a anterior passagem minha. A intervenção humanitária, neste caso, para terminar com o tema de coronavírus e vacina, é que já a Rússia
acordou a produção desta vacina não só no meu país, para aumentar a capacidade industrial de produção, também com várias empresas em Brasil, em Índia, em alguns outros países, para rapidamente aumentar a produção desta vacina, porque a produção é bastante complicada e necessita instalações específicas. Ou seja, nos próximos anos, a Rússia, o Brasil e a Índia poderão também produzir a vacina contra a Covid. E já 1.000 milhões de vacinas foram encomendadas por todos os países do mundo. Moçambique incluído, está aberta as linhas de comunicação. Cabe ao vosso Ministério da Saúde contactar com os nossos organismos especializados para entrar neste processo de negociação e preparação de propagação desta vacina neste país. No que se trata das intervenções e a nossa vocação de intervenção nos assuntos internacionais, sabe, a Rússia sempre foi um dos países que introduzia elementos construtivos sanos para relações internacionais. Sempre fomos partidários de construção das relações internacionais à base de igualdade, preservação dos direitos dos países dos mais fracos, mais débeis perante os mais ricos e grandes. Foi isto as nossas intenções na base de solidariedade com o povo de Moçambique quando lutava pela sua independência. E a Rússia segue a exercer este o seu direito para o voto de um dos jogadores mundiais, voto construtivo na solução daqueles problemas que ainda persistem no mundo atual. Tanto problemas ecológicas, informáticas, ou situações com desarmamento, ou a solução de conflitos armados que ainda existem em alguns lugares do mundo. Me perguntou sobre a Venezuela. Sim, a Venezuela é um dos países que sofreu ultimamente de alguma intervenção aberta das forças externas nos seus processos políticos internos. Nós consideramos que o povo venezuelano tem o seu direito de solventar os seus problemas com vias do diálogo, respeito mútuo e segundo a Constituição que tem este país. Neste aspecto, toda a intervenção, inclusive a humanitária, dos países vizinhos ou países vizinhos grandes, mais de longe, só pode ser com falta de construtivismo. Por aqueles que sabem o seu país são venezuelanos. Temos de deixar venezuelanos em paz e só pedir que se organizem na sua vida segundo a sua própria Constituição. Dentro de um mês, em dezembro, eles vão ter algumas eleições. Bom, a ONU, a União Europeia, que manda nas suas observadores, parece que, segundo eu sei, o presidente já convidou observadores internacionais que participam todos nas eleições e aquele que ganha maior pode ganhar o parlamento, ou eleger depois o presidente. Este método de deixar aos povos por eles mesmos decidir a sua sorte é a essência da nossa linha na maioria dos problemas internacionais. Relativamente à Síria, há um entendimento internacional de que se não tivesse havido a intervenção russa na situação síria, eventualmente o presidente Bashar al-Assad teria perdido parte do seu território e o avanço do terrorismo dentro da própria Síria teria sido maior. Qual é o sentimento que a Rússia tem? Nós não tivemos outra opção que intervir, porque há várias razões. Primeiro é que nós sentimos na própria cara do nosso povo o terrorismo internacional com a bandeira religiosa. Alguns anos antes disso, nós tivemos a intervenção no Cáucaso das forças do fundamentalismo islâmico
e uma aberta intervenção terroristas do Médio Oriente, que apoiavam alguns elementos dentro de algumas repúblicas do nosso país. Por isso, nós, na nossa própria cara, tivemos a experiência de como que são esta gente. 2 semanas atrás, nós honramos a memória dos filhos de Beslan. Aqui, talvez, em Moçambique, pouca gente conhece que é isto. Beslan é a capital de uma das pequenas repúblicas no Cáucaso. No primeiro dia, quando os pais com crianças entraram na escola, foi o primeiro dia da escola. A escola grande, quase 1.000 pessoas. Todos os pais com alunos foram capturados por um bando de terroristas islâmicos. Estavam 3 dias encerrados, cercados nesta escola, porque as forças de ordem cercaram isto. Encontraram-se negociações, mas afinal, nesta operação, perderam a vida mais de 300 crianças no primeiro dia da escola. Muitos deles tão pequeninos que foi o primeiro dia da sua entrada na vida escolar. É um só exemplo. Nós tivemos casos das intervenções dos terroristas que fizeram explosões de hospitais, de grandes edifícios dentro das cidades. Nós conhecemos o que é terrorismo e sabemos como actuar contra eles. E quando apareceu este fenômeno em Síria, o aparecimento vamos deixar ao lado, porque demora muito a saber as raízes dos processos. Mas nós entramos na ação quando já 80% do território do país inteiro foi ocupado por forças que proclamavam o Estado Islâmico, com bandeiras para montar aqui, nesta parte do mundo, nesta parte histórica da civilização humana, porque em Síria há vestígios de civilizações antigas, milenárias. 80%. E eles não só matavam a gente, destruíam a história, todos os vestígios dos antepassados foram varridos de museus destruídos, a gente degolhada. Bom, nós tivemos boas relações com o povo sírio, com o governo, e entramos e ajudamos. Agora, quase 90% do território está liberado. A gente, os refugiados, se reúnem de volta nas suas aldeias, cidades. A vida, pouco a pouco, se restabelece. Ainda falta muito a fazer, porque há alguns enclaves, algumas zonas controladas por terroristas, ou intermediários ou vizinhos, em caso de Turquia, ou algumas forças militares que nunca foram convidados para a Síria. Os expertos, as tropas russas, foram convidados por governo de Síria para fazer ajuda. Por isso nós estamos oficialmente aí, com direitos e com respeito àqueles que nos convidaram. Mas as tropas de alguma aliança contra-terrorista estão em algumas parcelas de Síria sem convite do governo. Só com bandeira vamos lutar contra o terrorismo. Bom, quem sabe quando que vão abandonar o território, porque naquela zona há muito petróleo e gás. São questões também estratégicas que não têm a ver necessariamente com o combate ao terrorismo. Muito obrigada, embaixador. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde falaremos da questão multilateral da relação da Rússia com o mundo e também das relações específicas entre Moçambique e a Rússia. Até já.
Voltamos ao Política Internacional numa conversa com o embaixador Alexander Surikov, embaixador da Federação Russa em Moçambique. Embaixador, este ano e justamente este mês de outubro comemoramos o 75º aniversário das Nações Unidas, que ocorrem também sob o lema "O futuro que queremos, as Nações Unidas que precisamos", reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo. E a questão que eu queria fazer é: qual é a avaliação que o embaixador faz destes 75 anos das Nações Unidas, num contexto em que se discute muito, por exemplo, a reforma das Nações Unidas e também a questão do veto e das relações de poder dentro do Conselho de Segurança? É muito para os nossos ouvintes de ver este tema pode ser muito interessante, precisamente para aqueles que se estudam as relações internacionais. A situação mundial no nosso globo, naturalmente, é algo que está a influenciar a cada um no nosso planeta, num ou outro meio. Incluso aqueles povos que vivem muito longe dos centros industriais ou de agricultura, mas os problemas ecológicos, câmbio climático, alcança qualquer pessoa que vive no sul, no norte, no polo, ou nos estepes ou na jungla. A situação mundial se caracteriza por aspirações dos povos sobre um sistema novo, mais democrático, mais justo, multilateral, menos egoísta, que tem que levar em conta as mudanças acontecidas em todos os países do mundo, não só no mundo desenvolvido, mas no mundo que ainda não alcançaram um nível satisfatório, que ainda vivem nas penúrias, nas carências. A ONU, organização que foi criada 75 anos atrás, de momento representa o fator primordial deste sistema internacional da concordância dos votos, dos desejos dos povos do mundo. Acontece que nas últimas décadas os princípios de igualdade, de soberania dos Estados, da necessidade de solventar todos os problemas de modo dialogante, democrático, pouco a pouco foi abandonado, porque alguns dos fundadores deste sistema, quando foi fundado 75 anos atrás, obtiveram algumas posições reais no mundo econômico, de influências em várias matérias, tecnológicas também, um papel de preponderância. Mas esta atitude de padrão e aquele que obedece não é aplicável nas relações internacionais. Qual é a posição da Rússia relativamente à necessidade de reforma, por exemplo, das Nações Unidas? Claro que a realidade se cambiou em 75 anos. O Conselho de Seguridade da ONU tem que ser reformado. E já se vislumbram variantes que permitem a todos os continentes ser representados. Nós estamos de acordo. Estamos de acordo com isso e a porta está aberta para concordar possíveis soluções. Ao meu ver, é impossível aumentar muito o Conselho de Seguridade, se alargar, por simples razão, que quanto mais pessoas discutem, é muito difícil. Tem que ser pessoas que representam os interesses dos seus vizinhos, ou os países, os grupos de países que pensam da mesma maneira, ou têm o mesmo peso, ou têm as mesmas capacidades de influenciar nas relações internacionais. E hoje, por isso, tudo isto tem que ser tomado em consideração. Se as discussões sobre a reforma já vêm há anos e não há nenhum consenso. Qual é que acha que é o impedimento
é eventualmente a necessidade de que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm de manter o poder de veto que o têm até hoje, ou a dificuldade em alargar esse espaço para tantos outros atores que ganharam importância nesses 75 anos? Bom, em princípio, ser membro do Conselho de Seguridade não é um privilégio. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme, porque precisamente estes são guardiões da estabilidade, guardiões de que o mundo, qualquer que seja a evolução tecnológica, industrial, etc., climática, que o mundo não se deslize ao desastre, que é possível. E o câmbio climático, quantidade de armas, qualidade de armas, capacidade de interligação informática, estão criando cada dia mais e mais possibilidades que a civilização pode sofrer um desastre enorme se não fosse estas válvulas de escape que não tinha. Por isso a responsabilidade é enorme. Por isso não pode ser precipitadamente cambiado este mecanismo. E nós vemos na Assembleia Geral qual difícil é chegar a acordos quando temos 150 e tanto, 200 países falando com as suas propostas. Por isso, quanto esta quantidade de pessoas que decidem, o Conselho de Seguridade não decide tudo. Não tem que ser que isto é Conselho de Diretores que manejam a ONU. De nenhuma maneira. É um conselho que se decide só questões de transcendência mundial. A maioria esmagadora dos problemas se decidem nas Assembleias Gerais, nos organismos especiais da ONU e, bom, pode-se solventar tudo. Só questões de paz, guerra e aqueles difíceis é que se decidem por este organismo. Por isso, não vale a pena lutar por estar presente neste grupo só por dar-lhe um certo prestígio. O país que representa, tem que saber que a tua própria contribuição, qual pode ser neste processo? Tu és capaz de influenciar tanto o desenvolvimento no mundo digno de ser membro do Conselho de Seguridade. Aqueles países que, sim, são capazes de representar uma parte do mundo e influenciar da maneira suficiente, claro que tem que entrar neste grupo de Conselho. Mas determinar quem é muito difícil, precisamente porque há várias razões. Cada país tem a sua argumentação por que ela e não o outro. Como um país membro do Conselho de Segurança, se tivesse hoje que decidir ou escolher desses tantos países disponíveis para entrar no Conselho, quais são os países que acha que estariam em condições de Eu penso que isto, não queria especular nisso, porque de cada região são os países desta região, desta família, tem que determinar quem é que vai representar, qual vai ser a maneira desta representação. É difícil. Estamos a pensar num critério de representação regional? Claro, que algum critério regional, claro que sim, tem que ser contado, ademais de outros critérios. Por isso, a reforma, sim, mas reforma só por fazer reforma, não. Um outro tema multilateral tem a ver com a decisão russa, tal como os outros tantos países o fazem, reunir a África para discutir ações de cooperação, e que aconteceu na Cimeira de Sochi na Rússia. E a questão que eu gostaria de fazer, 2 anos depois, é qual é o balanço que faz da Cimeira, quais são os ganhos que a Rússia teve com esta Cimeira e o que é que nós podemos esperar da regularidade desta Cimeira quando os países começarem a regularmente encontrar-se com a Rússia para discutir assuntos globais? Bom, como bem sabem, a Rússia, desde décadas, está presente em África. A União Soviética, naquele então,
ajudou muito a muitos países em África de obter a sua independência. Isto é um daqueles ganhos do sistema internacional. Este ano, quero lembrar, é também 75 anos de declaração da descolonização, que arrancou o processo de descolonização entre os países descolonizados, foi o Moçambique. A Rússia foi presente em todas as etapas disso. Ajudava os países a lutar contra colonizadores, construir, fazer os primeiros passos, como os pais ajudam a criança a fazer com os seus pés os primeiros passos na vida. Estivemos juntos, mas desde aquele então passou bastante tempo e a Rússia atual não é a União Soviética de então. Afinal, daquelas 15 repúblicas que formavam a União Soviética, só queda aqui a Rússia, onde estão os outros 14. Estão com os problemas deles. Mas a Rússia, o povo, por tradições, por a sua filosofia da vida, por a sua noção cristã de solidariedade com aqueles que se sentem incômodos na vida, seguia os acontecimentos em África, incluso nesta época muito difícil de desmoronamento da União Soviética, de câmbios drásticos do sistema político, econômico. Para a Rússia, este divórcio das repúblicas da União Soviética foi bastante difícil. Passar de um sistema estatizado, centralizado, para um sistema de mercado, de um sistema de único partido para pluripartidismo. Aqui em Moçambique, vocês também conhecem, viveram este processo. Essa transição. Esta transição 30 anos atrás. Por isso conhecem que não é fácil cambiar tudo. E afinal, em muitos aspectos, nós, em Rússia, ainda recuperamos as posições, a potencial, a capacidade que tivemos dentro da União Soviética. Nem em todas as esferas nós ainda alcançamos aquilo que nós tivemos, aquele potencial que tivemos dentro da União Soviética. Então a política externa foi uma prioridade agora? A política externa em África não foi a prioridade, porque tivemos que resolver os nossos próprios problemas. Mas não abandonamos a África. Em muitos países, por aqui e por allá, foram realizados vários projetos, uma cooperação persistia, um pouco mais, um pouco menos. Mas agora, de momento, foi achado que o potencial do nosso país já é suficiente para voltar à África com as novas ideias, as novas tecnologias que temos, as empresas novas privadas ou mistas, privado-estatais, são capazes de trazer aqui interessantes ideias para o desenvolvimento. Devido ao facto de que nós ainda estamos a confrontar injustas sanções e atitudes de alguns grupos de países que não suportam nenhuma crítica, nenhuma competência alheia, sofremos e não conseguimos ser um grande doador como isto foi na época soviética. De momento nós ajudamos a Moçambique, como alguns outros países da África, na medida talvez mais modesta, mas no tempo certo, no tempo de calamidade, estamos juntos, como a Rússia estava junto com Moçambique, com aquele ciclone Idai e Kenneth, foram montadas vários suministros de ajuda através de organizações internacionais ou com as nossas próprias forças aéreas que traziam aqui cargas de mercadoria, de ajuda. E a visita do Sr. Presidente Nyusi a Sochi, à Rússia, no ano passado, a primeira visita em 30 anos,
na época democrática, e a participação do Sr. Presidente Filipe Nyusi na Cimeira Rússia-África em Sochi é uma amostra, um gesto de que a Rússia tem ideias para como cooperar de novo. Participaram em Sochi, foi um êxito, porque antes, na prensa internacional, só se falava de que a Rússia está com sanções, aislada, ninguém coopera. Bom, dos 50 países da África, 45 presidentes de países estavam em Sochi. Que isolamento é isso? Que isto? Não se fala de isolamento nenhum. Por quê? Precisamente porque todos conhecem que a Rússia é um parceiro válido, um amigo fiel, que não pode fazer tudo, mas sim aquilo que pode fazer para países da África, amigos da África, pode fazer e vai fazer isto. Por isso, a Cimeira de Sochi congratulou-se com várias centenas de contratos, acordos, 1 trilhão ou algo assim de dólares americanos em acordos, contratos sobre projetos a realizar nos países em África e com Moçambique também. A delegação que viajava junto com o Sr. Presidente Nyusi, que também tinha representantes maiores da indústria, de comércio, encontraram interessantes ideias para desenvolver projetos, oportunidades em esferas como energia, extração de minérios, produtos naturais, desenvolvimento da agricultura, maquinária, construção dos equipos portuários. Nós, em Rússia, como um país tão extenso e um país frio, naturalmente somos bastante fortes nas indústrias que garantem o abastecimento da eletricidade, das águas, de tudo aquilo sem que o povo não pode viver. As relações russas com Moçambique durante vários anos, como disse o embaixador, foram baseadas em laços de solidariedade. E hoje, atualmente, se fala num pragmatismo inteligente, ou seja, a Rússia atua nas áreas, como tinha dito, apesar das suas restrições, na cooperação econômica, na segurança nacional, onde também é um destaque sobre uma cooperação técnica militar, que foi assinado, um acordo que foi assinado em 2015. E a questão que eu queria lhe fazer relativamente a esse, como podem ser avaliadas as relações entre esses dois países no combate ao terrorismo em Moçambique? Há muita especulação relativamente à intervenção russa no terrorismo em Cabo Delgado, que não teve o mesmo resultado, por exemplo, que tivemos na Síria, que foi para alguns um caso de sucesso. E considerando esta cooperação técnica, este acordo que já existia antes mesmo de 2017, qual é a avaliação que faz desta relação? Bom, primeiro é que não houve nenhuma intervenção russa em Cabo Delgado. Este processo em Cabo Delgado, com a luta contra o terrorismo, ainda, e talvez graças a Deus, não teve intervenção russa. Nem se compara com a situação com a Síria. A Rússia, na matéria de cooperação técnica militar, sempre estava presente em Moçambique. Como é bem conhecida, a Rússia ajudou a formar as Forças Armadas de Moçambique, com equipamento, com treinamento, com tudo aquilo bom que nós tivemos naquela época soviética. E sempre, desde aquele então, um pouco mais ou um pouco menos, a nossa cooperação nesta esfera se mantinha. Mais ativa ou mais passiva é outra coisa. E os nossos amigos de Moçambique sempre confiam em que, no momento
quando foi necessário, a Rússia pode ajudar em formas que são necessárias, que são consideradas como necessárias por comando político e militar deste país. Nós consideramos este conflito, aliás, não é conflito. Moçambique não conflita com ninguém. São de veras alguns grupinhos de terroristas lançados desde fora para Moçambique para desestabilizar a situação. Por isso, este tipo de situações nós consideramos têm que ser resolvidas pelo próprio país onde aconteceu isto. Se o país não tem capacidade, e eu estou seguro de que Moçambique tem capacidade de enfrentar isto, mas se não tem capacidade suficiente, pode cooperar com países vizinhos primeiro. A nossa atitude, a nossa posição a respeito a várias situações deste tipo em África, em que as situações deste tipo africanos têm que ser resolvidas pelos mesmos africanos. Países onde acontece ou junto com vizinhos. Por isso, qualquer que seja intervenção alheia só pode ser ter consequências negativas. Por isso, nós não entramos aqui e não fomos solicitados oficialmente. Enquanto eu sei, nenhum contratos foram feitos com, como se diz, com alguns empresas de mercenários. E relativamente, principalmente a este assunto, há quem confirme e diga que a Rússia eventualmente não quer confirmar ou aceitar. Nenhum contratos foram firmados. Autoridades de Moçambique, tanto políticas como militares, conhecem a nossa capacidade de ajudar em várias formas e escolhem aquelas formas de ajuda no momento e quando for necessário. Ou seja, até agora Moçambique nunca fez um pedido. Mas nunca foi feito o pedido, nem satisfeito este pedido. Sim, a nossa cooperação, eu não posso deliberar muitos, porque é uma cooperação sensível. Claramente. Os especialistas militares se falam entre si, se intercambiam de opiniões e, no momento dado, a Rússia sim pode ajudar. A Rússia mantém a sua disponibilidade de caso mas não está presente em Moçambique. Ainda. Quais são as opções que existem agora? O que a Rússia tem a oferecer, principalmente no contexto em que Moçambique tem vários recursos e quase uma fraca capacidade para proteger estes recursos? Falo principalmente dos recursos relativamente ao gás e ao petróleo na bacia do Rovuma. Bom, primeiro, os recursos do país têm que ser defendidos pelo povo do país. E o povo de cada região tem que considerar que os recursos são recursos deste povo, de vocês. Por isso, o maior interessante de defender é o povo, da aldeia, da cidade, da região, da zona, da província. Os estrangeiros oferecem a sua experiência, tecnologias para obter aquilo que é difícil fazer com conhecimento, equipamento, experiência do povo. Por isso, na medida que a Rússia possui capacidades de prestar uma tecnologia, o conhecimento, sim, nós, um dos países maiores do mundo produtores de petróleo, produtores de gás, somos um dos maiores produtores de eletricidade, de equipamento para a indústria petrolífera, para a indústria de eletricidade, uma das maiores centrais elétricas em África, a barragem de Assuan, no Egito, foi construída pelos engenheiros soviéticos, uma das maiores
centrais hidroenergéticos está precisamente nos rios russos. Da mesma maneira, centrais térmicas ou à base de carvão. Com a extensão da Rússia, imaginam capacidade de construir linhas de transporte de eletricidade. É um dos setores muito desenvolvidos em Rússia. Tanto que outras indústrias de transporte, equipamento portuário, meios de transporte, autocarros, barcos, indústria agrícola. Talvez, não sei se muita gente conhece, todos falam que a Rússia é um dos países que exporta muita arma, mas a Rússia exporta mais trigo do que todas as exportações de armas. E as armas, em que nível de exportação é que estão depois do trigo? Sim, depois do trigo. Só o trigo é maior que todas as fuzis, mísseis e tanques que nós exportamos. É o produto da indústria agrícola russa, da agricultura. Também podemos compartilhar as experiências. E nós organizamos fóruns, mecanismos, para que os empresários dos dois países se encontrem e discutam as possibilidades. Faz 2 anos atrás foi criada a Comissão Mista intergovernamental sobre a cooperação econômica. Uma reunião desta comissão já foi realizada em Moçambique. Estamos na preparação de outra, que esta vez tem que se realizar em Rússia. Lamentavelmente, devido à pandemia, não foi possível organizar este encontro. Foi previsto para abril, maio, mas não conseguimos. Agora esperamos a oportunidade quando organizar, mas está prestes. As empresas russas já estão com o vapor... prontas a investir. Prontos a investir, prontos a cooperar. E atualmente, embaixador, qual é o nível de investimento russo em Moçambique, principalmente na área extrativa? Posso dizer, não posso dar-lhe cifras exatas porque a presença russa é muito baixa de momento. Atualmente, sim. Muito baixa. É que nós praticamente naquela época dos 80, 90 saímos da esfera econômica de Moçambique. Nós, a diferença de outros países, não deixamos aqui as nossas empresas, as nossas licenças de extração. Não, nós ajudamos os moçambicanos a trabalhar aqui sozinhos e saímos, não deixamos para nós. Por isso, para nós, este regresso a Moçambique é praticamente regresso para começar. Nós temos aqui uma pequena empresa com investidores russos que trabalham na esfera de areias pesadas. Mais ou menos foi investido ao redor de 100 milhões de dólares no projeto. Neste projeto em província de Zambésia já foram contratados quase 300 trabalhadores. Nesta época de pandemia ninguém foi despedido e tem planos de aumentar a produção. Para finais de ano de dezembro esperamos que vai ser ao redor de 400 contratados. Sigue a trabalhar sem grandes problemas, em boa cooperação com autoridades do PIBANE, da província, das autoridades do país. E outro projeto que eu posso mencionar é a nossa participação de uma das nossas empresas petrolíferas, que se chama Rosneft, num consórcio internacional de pesquisa do gás, mas este projeto ainda está nas lençóis. Em que província? Em Angoche, naquela zona perto de Angoche. Está junto com a empresa americana ExxonMobil e precisamente por razões de que a situação no mercado não é das melhores, este projeto está um pouco atrasado, mas não abandonamos, estamos em pé, disponíveis
E estamos na espera de outras oportunidades, ademais daqueles concursos que já foram feitos. E relativamente a este começar de zero em Moçambique, quais são as áreas de interesse prioritárias para a Rússia e Moçambique? Podemos trazer aqui as tecnologias de construção de máquinas, sector de eletroenergia, a construção de centrais térmicos, hídricos. Bom, em alguns países da África nós incluso temos negociações para montar uma central nuclear, porque a energia nuclear é mais barata. Essa central nuclear inclui Moçambique? Não, de momento não. Não foi feita a proposta, porque em princípio tem outros recursos de momento. É mais bem para aqueles que não têm nenhum recursos. Mas Moçambique é um país rico em muitos recursos limpos e ademais de nuclear. Por isso, os sectores são estes, já mencionados: transporte, extração de matéria-prima, transporte, maquinária, produção de alguns equipamentos, pode ser feito aqui, e montagem de centrais, transmissões elétricas. Há muitos países de menor envergadura na esfera de telecomunicações, com fins de educação. Também entre os nossos ministérios de ciências se tem certas conversações para preparar projetos com o fim de consolidar a capacidade dos estudantes nas universidades, capacidade de sair para o mundo com os conhecimentos e usar tecnologias de telecomunicações. São estas, principalmente. As áreas prioritárias. Muito obrigada, embaixador. Termina assim o nosso Política Internacional, num dia em que estivemos a conversa com Alexander Surikov, embaixador da Federação Russa em Moçambique. Voltamos daqui a 8 dias. Até.